Nesse painel nós vamos ver aqui convidados ilustres, como você pode ver, já está tudo colocado, posicionado. Nós vamos chamar algumas pessoas aqui que vão trocar ideias, vão trazer conteúdos, vai ter assuntos, vai ter informação, vai ter muita coisa boa voltada aqui para o mercado de locação. Então é importante que agora vocês tomem bastante atenção a tudo que vai ser falado aqui e depois a gente também vai abrir a oportunidade para a gente ter uma troca com vocês, responder dúvidas, tirar dúvidas e fazer todo mundo sair daqui com tudo respondido. Combinado? Tudo certo? Então vamos começar o nosso painel. Eu já quero começar honrando a galera do time aqui que faz parte. Eu quero convidar uma pessoa ilustre. Ele que é sócio-diretor, responsável pela parte comercial, não só aqui da grande Curitiba, como em outras cidades do Paraná. Vamos receber com muita alegria, muita energia, palma e barulho, Bruno Santos! Fica lá dentro não, vai no lugar. Quero chamar ele também, que é advogado, especialista em direito empresarial, imobiliária e trabalhista. Recebam com muita alegria, Douglas Vilar! Para compor aqui esse time de peso, eu quero chamar ele, CEO da Realiza, com ampla experiência como historiador no setor imobiliário. Corre para cá, recebam ele com muita alegria, Leonardo Beraldo! Seja bem-vindo, não. É isso, é os torcedores organizados, cara. Está torcendo no Leandro? Do Leonardo? Ó, agora ficou um monte de homem aqui em cima, aqui, eu gosto muito demais da conta. Eu quero chamar uma pessoa muito especial. Eu quero convidá-la para subir aqui. Ela que vai conduzir esse momento aqui do painel, trocando uma ideia com toda essa galera aqui de peso. Eu quero chamar ela que é palestrante e diretora estrategista da agência BaseTag há 15 anos, com muita, mas muita energia. Vamos colocar de pé todo mundo, inclusive vocês aqui, e vamos receber Tatiana Kiel! Fica à vontade, senta aí. A partir de agora eu quero que com muita maestria e com toda essa forma especial sua, fique à vontade com essa galera para trocar ideias. Depois a gente vai pro nosso povo aqui para trocar ideias e responder tudo. Tá bom? Bora, galera! Bom painel para vocês. Aproveite, hein? Muito obrigada. Oi, gente. Essa de levantar de pé eu não sabia, tá, pessoal? Não é minha culpa. Mas agradeço a vocês, o Leonardo que está aqui, né, da Realiza, Dr. Douglas Vilar, o Bruno da Maximiza, que são pessoas que hoje auxiliam muito o mercado imobiliário, principalmente no setor de locação, né, que é o foco principal do evento Conexão Maximiza. E esse painel a gente quer fazer de forma que seja bastante interativa. Então vai ter um momento de vocês fazerem as suas perguntas. Se tiverem dúvidas é só levantar a mão, que o pessoal aí está com o microfone, né? Levem para vocês. Para a gente sair daqui com as dúvidas sanadas, tá? A gente vai ter 40 minutos e espero que a gente consiga, né, em 40 minutos dar cabo disso, né, pessoal? Então, obrigado a vocês, ilustres pessoas que aqui estão. E a gente, como tema, elencou o triângulo de ouro da locação, e eu acho que vocês vão concordar comigo, que é a desocupação, a vistoria e a rescisão. Rescisão é uma coisa simples, não dá problema, né, pessoal? É tranquilo, né? Eu falo porque no marketing, onde a gente atua, acaba que o motivo maior das não estrelinhas no Google acaba sendo, a grande maioria, a rescisão de contrato, né? Por isso que eu defendo muito aí uma boa rescisão. Mas enfim, apresentados aí o Dr. Douglas, né? Eu trouxe a minha colinha aqui, porque depois dos 25 a gente começa a ter uns brancos aí na memória, né? Mas enfim,
A primeira pergunta que eu faço para os três, tá? E eu acho que é uma dúvida que a gente tem aqui. O mercado de locação, ele, em Curitiba, principalmente, né? E na região, ele é super aquecível, né? A gente tem aí uma questão de velocidade, né? Muito evidente. Então, como é que faz para casar isso, equilibrar a velocidade com o rigor necessário juridicamente, né? Com a questão da seguradora, com questão de vistoria, para que uma locação não vire um problema daqui 30 meses? Então, eu começo pelo Bruno. Bruno, como é que você responde isso para mim? Claro. Algo que eu sempre costumo dizer para as imobiliárias, e é prático isso, que nunca deixem de analisar o perfil do cliente com uma análise cadastral. É muito comum o pessoal fazer análise na garantidora, na seguradora, que seja. Aprovou, vou alugar para esse cliente. E para a gente ter uma locação bem sucedida, a gente precisa iniciar muito bem. Uma análise cadastral bem feita, uma vistoria bem feita, uma garantia bem feita, a garantia mais adequada para aquele tipo de imóvel. Então, e um contrato bem alinhado com direitos jurídicos que respalde o proprietário e respalde a imobiliária. Então, isso eu acho que é o primeiro passo, o primeiro caminho para a gente poder alinhar e minimizar problemas lá no final, na hora da decisão. Problemas que quase não existem, né, doutor Douglas? Mas eu queria que você me dissesse assim, o que de fato pode desburocratizar um pouco, se essa palavra existe, no juridiquês ou não, para que tenha mais velocidade? Você sabe que quando o Bruno foi começar a responder, eu lembrei de um caso que vocês não vão acreditar. A imobiliária, no afã de entregar aquele imóvel, era um imóvel que estava numa prateleira já há vários meses, e ele conseguiu um locatário que foi aprovado no segurador, esqueceu, Bruno, só de uma coisa, de assinar o contrato. Então havia vistoria, havia a contratação do segurador, e ele só esqueceu de assinar o contrato. Sabe o que aconteceu? Coisa básica. Mas ele esqueceu de assinar o contrato de locação. Esse foi assinar. Ele esqueceu de assinar o contrato de administração. Então, aquele locador não havia passado a procuração que a gente fornece, né, para o locador assinar, para que a imobiliária possa assinar em nome dele a locação. E o locador veio um mês depois e falou assim: doutor, eu quero processar a imobiliária, e porque tem uma pessoa na minha casa lá que eu não sei quem é, eu não autorizei, eu não dei nenhum papel para eles, eles tinham uma autorização de locação assinada que permitia a divulgação, mas não o contrato. Então, eu acho que uma coisa que o Bruno bate sempre na tecla é o processo, né, Bruno? Você tem que... Como é que você vai dar a chave se a pessoa assinou o contrato? É uma premissa básica, o teu elementar. Isso foi esse ano, faz 40 dias. Então, eu acho que o processo é o primeiro item que a gente tem que pensar no nosso processo de locação. Dentro desse processo, a atenção, né, nos detalhes, né? Porque o sucesso ou o insucesso, a gente percebe que muitas vezes ele está no detalhe das coisas, né, Leonardo? O Leonardo tem a Realiza, né, que é uma empresa de vistorias, e é um vistoriador já com muita experiência, a gente já se conhece há bastante tempo, né? E o que você sugere nesse caso, assim, para que a gente consiga equilibrar o rigor da vistoria, do contrato, com a velocidade que o mercado hoje precisa? Bom, hoje a vistoria é o processo mais ágil do que era anteriormente, em razão das tecnologias que hoje nós conseguimos trazer para as imobiliárias, trazer para as empresas de vistoria e também para o vistoriador na ponta. As seguradoras hoje avaliam o cadastro do cliente rapidamente. Então, o que nós precisamos é alinhar esse processo para que a solicitação da vistoria seja mais breve, para que a gente consiga entregar dentro de um prazo adequado, não perdendo a qualidade, para que o cliente consiga se organizar com a mudança, com os processos administrativos do condomínio ou da quem está administrando aquele acesso dela. E com isso ela vai conseguir atingir ali a vontade do cliente de entrar mais rápido e não vai perder nenhum tipo de segurança e vai entregar um processo sem muita dor, né? Isso é importante. A gente estava conversando antes em off e o Bruno falou uma frase que eu achei incrível, né? E aí, se eu errar, você corrige para mim. O que começa certo, possivelmente acaba certo também. A tendência é finalizar melhor, da melhor forma possível. Eu sei que uma decisão 100% bem sucedida é muito difícil, mas se a gente começar bem o processo, seguir os processos, as etapas, vai a tendência que funcione melhor.
E com a tecnologia, como o Leonardo colocou, e a gente sabe que a grande maioria que usa, né? A tecnologia ela vem para dar essa velocidade também, né? Tanto no processo da garantidora, da seguradora, da vistoria, a parte jurídica também, né, doutor Douglas? Mas, legalmente falando, eu quero já ir para a vistoria aqui, vamos Douglas, direto aqui, tá, doutor? Qual é o peso de uma vistoria mal executada em uma ação de cobrança por repasso? O que não pode faltar no laudo para que ele tenha validade plena no tribunal? Você que tem vários casos, assim, tudo depende. Sim. O mais importante quando você pensa na locação, eu acho que foi o Tarroca que falou, que na locação você não está lidando com uma coisa lá de 3 mil por mês. Você está lidando com um imóvel de 300 mil reais. E qual que é o limite da vistoria? Qual que é o limite do prejuízo que o imóvel pode dar? Nós temos casos de que tiraram as portas internas do imóvel, tiraram tudo, assim, tiraram inclusive a fiação do imóvel. Então, você pode chegar numa saída de locação numa situação assim totalmente degradante, né? Então, eu acho que conhecer o locatário, ter um relacionamento com o locatário é muito importante. Hoje eu tenho aqui, né, a presença da imobiliária que administra a minha locação. Eu sou inquilino deles, então é muito legal você conhecer os processos, a forma com que a imobiliária faz o processo inicial da locação da vistoria é fundamental para essa manutenção, né? O que pode dar problema na saída? Então, por exemplo, quando eu vou lá numa vistoria inicial que tem pintura ok, e aí depois a imobiliária quer cobrar uma pintura nova, é um dos itens que dá muito problema, né? Outros problemas, por exemplo, fazer uma vistoria de uma forma, vamos brincar aqui com o GNI, você pega o GNI, entra no imóvel e sai mostrando para ele todos os cômodos, chega ao final e fala assim, agora me entrega a vistoria perfeita, né? Esse tipo de atitude que as imobiliárias por vezes acabam fazendo, pode chegar lá no final e ter uma vistoria nula. Então, para que você tenha hoje uma vistoria válida, basicamente tem que ter o quê? Descrição minuciosa do imóvel. Não é nem vídeo nem foto. É descrição, é escrever. Porque lá em 91, quando começou a valer a lei, ninguém tinha máquina fotográfica. Talvez só a Tati, né? Aqui, que sempre foi rica. Mas, nós trabalhava na área. Mas, vocês entendem? Então, assim, como que você imagina que um juiz vai analisar um processo que tem uma situação de vistoria e vai ficar vendo o vídeo do vistoriador falando, aqui é o quarto está bonito, aqui a sala está bonita. Ou a IA também falando. Então é importante pensar o seguinte, se está perfeito no pintura nova. Se tem um problema, aí você tira a foto e demonstra também o problema. Ou faz um vídeo, como você bem colocou, e dá um exemplo pra gente, como é que você faz o vídeo, né? Para que você faz o vídeo numa vistoria? Mas aí você falando, Douglas, sobre essa questão da pintura, eu acho que na rescisão aí talvez a pintura seja um dos principais fatores aí, né? Mas, né, é o principal fator. Qual o papel, então, nesse sentido, vamos lá, da vistoria de entrada, né? Qual a função ou a importância de uma boa vistoria de entrada para que a vistoria de saída, né, colabore com uma boa rescisão, Leonardo? E já emendando isso, aproveitar o tempo, como que você, como vistoriador, faz as vistorias, usa a tecnologia? Como é que você faz isso para ficar coerente com o que o Dr. Douglas falou? Primeiramente, eu comecei a minha jornada, como você, a maioria de vocês, trabalhei 19 anos com rescisão, manutenção e vistoria, causa dos meus cabelos brancos, né? Então, dentro dessas dores, desse processo que eu acabei passando, eu trouxe isso para dentro da Realiza, onde nós criamos padrões, nós criamos um método. Os historiadores, eles sempre têm uma linha, um processo a ser seguido. Para quê? Para que a gente garanta no final que todos os elementos sejam atendidos. Uma pintura, ela é uma condição nova usada, não existe uma pintura genérica em bom estado, em mau estado ou algo assim. Não dá para adjetivar, né? Linda, perfeita, maravilhosa, magnânima. Sim. Estupenda. Então ela é nova. Com manchas. Ou como é que você descreve, como é a descrição correta da pintura? Você indica.
ela é apenas uma pintura nova. Ela pode ser nova com avarias, como, por exemplo, falhas de cobertura, mas isso não deixou de ser nova, isso precisa ser mencionado. Existe também alguns clientes que vão lá e pintam sem fazer correções de alvenaria. A pintura não deixa de ser nova, ela tem imperfeições na alvenaria, no reboco, mas nós precisamos ser muito claros e transparentes. Nós temos ali entre um proprietário, uma imobiliária e um locatário, não podemos prejudicar nenhuma das partes. E hoje a tecnologia ela vem para trazer um checklist praticamente de processos. O historiador ele não tem como passar para uma próxima fase sem atender aqueles requisitos iniciais. E quando existe uma avaria, necessariamente ela precisa ser apontada. Os nossos clientes até brincam, até trouxe um exemplo aqui, a gente tem o dedo duro. Onde tem uma avaria, Olha isso, gente. tem o dedo duro na foto. Então fica muito mais claro para quem está lendo e observando. A avaria está justificada. Então isso é imprescindível, a gente registrar de forma clara e equilibrada, principalmente para que no final ninguém sinta as dores, né, de uma vistoria não feita. Bruno, me fala uma coisa. Eu sei que você tem uma coisa para falar, mas eu quero te perguntar. O que essa questão pode complicar, talvez, ali, na hora da rescisão e, de repente, precisar acionar o seguro? Perfeito, já complementou o que eu ia complementar na fala do Leonardo. Pessoal, não sei se é uma prática comum na imobiliária de vocês, mas volta e meia a gente pega situações de chaves entregue para o cliente e a vistoria sem estar assinada. Qual que é a validade que tem essa vistoria de hoje? Nenhuma. E isso impacta totalmente na questão do seguro-fiança. Então, a seguradora, a função do seguro hoje é fazer com que se cumpra as obrigações do inquilino para que depois ela entre com um processo contra esse cliente para poder receber ali, subrogar o direito que é do proprietário. E para isso ela tem que ter um documento assinado. Então, se a vistoria não estiver assinada, não existe vistoria para locação. Então, a vistoria ela é fundamental para quando chegar no processo de rescisão, que a gente precisar acionar a seguradora, que ela esteja muito clara com a situação da condição da pintura, se é pintura nova, se é uma pintura, com manchas, enfim. Quanto mais claro tiver, mais fácil é para a gente conseguir receber isso das seguradoras. Ô, Bruno, deixa eu fazer uma pergunta rapidinho, porque sempre a pessoa me pergunta, mas eu gosto que você responda. A pintura do imóvel está, por exemplo, usada, mas pouco. E aí a vistoria de saída fala, usada e péssimo. Como é que a seguradora indeniza alguma coisa ou não? Não. Hoje, para ter amparo nas seguradoras, é bem claro, todas as condições gerais, seja qual for a seguradora, amparo somente para pintura nova. Então, tem como o Leonardo disse, tem que estar, a classificação tem que ser, a nomenclatura correta tem que ser pintura nova. Se já a gente aplicou vários laudos com pintura nova, porém com manchas, bolhas, marcas de infiltração, então, uma situação como essa, o seguro sente uma medida. Não seria o caso, então, por exemplo, de aquela que entende tudo de rescisão, tá, pessoal? Dá um pitaco aqui, mas vamos lá. No contrato já ter, por exemplo, como regra, talvez na imobiliária, que o imóvel seja entregue com pintura nova ou que seja recebido com pintura nova. Independente de avaria ou não, precisa ser pintura nova para ele ser entregue também assim. Ou que pelo menos deixe claro para o proprietário, para que ele não tenha expectativa de situação para exigir depois no final. Porque o problema é o seguinte, né? Meu primo tem um imóvel, ele sempre aluga o imóvel, está sempre pintado. Mas o primo entregou a primeira vez, já pintado. A gente até recomenda para os clientes que às vezes o locador não tem condição de fazer essa pintura, né? Para fazer a primeira locação. Sim. Então ele falou assim, olha, negocie então aqui que você vai, nesse primeiro aluguel vai ser feita a pintura, e aí lá no final você vai descontar. Então a pessoa, ali de certa forma, a imobiliária até muitas vezes faz lá daquele valor que ela recebe, a pintura, aí faz a vistoria, então vai lá uma pintura nova. E aí a partir daquela vistoria, né, ou a partir daquela primeira locação, sempre o locador vai ter esse dinheiro. Eu quero ouvir o Leonardo, que é o historiador, qual é a opinião dele a respeito dessa questão da pintura? A pintura geralmente é a maior briga que a gente tem, que eles querem usar a lei, eles querem usar a argumentação. Então a gente sempre procura embasar tudo que a gente coloca no laudo. Mas já aconteceu algumas vezes de atender proprietários que reclamaram da vistoria. Então vamos para a imobiliária, vamos para a primeira vistoria inicial. Você descobre que muitas vezes aquele proprietário residiu naquela casa,
tem uma lembrança de que a casa era linda, que era maravilhosa, que estava tudo inteiro. E quando você vai ver na vistoria inicial, na primeira, estava com pintura usada, já tinha danos. O que precisa é conscientizar o proprietário de que existe o desgaste natural, naturalmente, e que se ele está entregando uma pintura usada, a condição dela só vai piorar de locação em locação. Aproveitando o gancho, como é que você pode caracterizar algo que foi desgastado com o tempo, desgaste natural de alguma coisa, seja uma pintura, seja um móvel, enfim, de mau uso? Como é que você distingue isso? Isso geralmente a gente analisa o contexto como um todo, né? A pintura, se ela tem uma marca muito fixa, geralmente caracteriza algum desgaste pontual. A gente vê muito marca de cabeceira, onde estava ali os travesseiros, os pés na parede, que o pessoal trabalha em casa, escrivanias. Isso a gente não pode ter como um desgaste natural. É mau uso. Mãozinha de criança. Mão de Água de criança. cadeira na parede? A porta de entrada, você chega da rua com a mão suja, vai acender a tecla, fica palpando a parede. Eu já vi até casos que eu perguntei se o cliente, mas imaginei, eu não podia fugir disso, mas falava assim, acho que ele comia frango e saía palpando a parede. Você Né? tinha vontade de perguntar, mas não perguntou. Sim, aquelas coisas que a gente engole, respira. Eu tô entregando melhor do que eu peguei. Tipo, é sexta-feira jogando suíço, né? Alguém tem alguma pergunta para fazer a respeito disso? Vamos lá, aqui. Eu gostaria de saber qual seria a postura da seguradora. O Leonardo comentou que pode ser tem a pintura nova, mas com avaria. Qual a seguradora indenizaria nesse caso? Então, Repete a pergunta dela, Bruno, só para todo mundo. acho que melhor essa microfone eu não escutei. Eu não consegui escutar tudo, 100% da pergunta. Daí todo mundo ouve, que possivelmente a tua dúvida é a dúvida de muitas pessoas. Vamos lá. O Leonardo comentou que ele faria, logo pintura nova, porém com avarias. Nesse caso, qual seria a postura da seguradora? Haveria indenização ou não? Pergunta excelente. Quando a gente fala de discriminar um laudo muito bem detalhado, isso tem que explicar justamente a parte de modo que está com esse tipo de problema. Então, no modo Maximis, a gente criou um modelo de orçamento praticado hoje já no mercado, que destrincha todo o orçamento que o prestador de serviço vai fazer para esse reparo, e ali a gente subtrai apenas aquele item que já estava com problema pré-existente. Porque é um item que não vai ter amparo da seguradora. Pelo fato de já ter algo com mancha, algo com alguma infiltração, elimina somente aquela parte, o restante do imóvel tem que poder normalmente. Isso é bom sempre a gente pontuar onde é o dano. Às vezes a gente pega uma pintura nova, mas com uma marca de uma visitação, um dano mínimo. Então é bom É onde você vai o dedo. explicar. Onde vai o dedo duro. Um ponto, uma marca próxima à tecla de luz na parede da porta. E até importante aqui em Curitiba, a gente pensar, a gente tem 200 dias sem sol, né? Então, quem é que não tem banheiro, que se você não cuidar, vai ficar preto o teto? É interessante você pensar enquanto dono de imobiliária. Se aquele imóvel ele está muito suscetível a esse tipo de infiltração e o inquilino questiona isso, né? Já teve casos assim que com 40 dias de locação de uma pintura de teto nova estava todo preto. Não há como o locatário ser obrigado no final da locação a entregar esse imóvel pintado. Por quê? Ele vai ter que pintar ali diversas vezes ao longo. Então aí seria um caso, por exemplo, de, sei lá, fazer, né, não sou um engenheiro aqui, mas fazer uma análise para melhorar ali, colocar um outro tipo de tinta e tal. Porque uma coisa que você falou que é bem interessante é que pintura nova não significa pintura boa. Eu posso pegar um balde de tinta, jogar lá e esfregar, você pintura nova. Mas aí eu não posso exigir do locatário a pintura do Michelangelo depois, né? Então a gente fala assim que é legal você pensar na pintura, na qualificação da pintura, se você tem a marca da tinta, né? Ó, aqui, a cor é souvenir, branco, fosco, a cor. Porque aí lá no final você consegue exigir isso. E a gente já viu uns caras assim, o cara olha assim para cá, tinta lá branca, o cara vai de volta para branca, mas não é a souvenir, mas não tá nem no laudo, e nem tem nenhum documento, nem constando pelo menos no contrato,
que havia essa pintura. Porque é importante, pessoal, se pensar o seguinte, que tanto o contrato quanto a vistoria podem ser contestados. Então, quando chega o contrato para a pessoa assinar, opa, aqui não tem a prova de que a pintura é souvenir. Por isso que você deve fornecer tanto o contrato, lógico, que ele vai assinar, mas a vistoria, porque se ele fala depois, olha, eu nunca tive acesso à vistoria, eu só fui obrigado a assinar aqui um DocSign e não tive acesso. Ele consegue facilmente depois se livrar desse pagamento, né? Então, a transparência deles, como na primeira pergunta, é justamente isso. Você ter acesso ao laudo e ter a possibilidade de contestá-lo. Não é obrigado, é importante que se diga que o locatário acompanhe nem a vistoria de entrada e nem a vistoria de saída. Tá? Ele não é obrigado, a lei não manda que você obrigue ele a acompanhar. Tem um projeto de lei que está em votação do Senado que daí vai obrigar a imobiliária a deixar o inquilino participar da vistoria. Mas ele tem o tempo dele para Mas ele tem o direito de questionar. Eu quero aproveitar aqui falando de vistoria, né? Porque o que me parece aqui que tanto rescisão e acionamento de seguros, enfim, depende da vistoria. Acaba em você, Leonardo. A responsabilidade é sua. E como marketing lá na ponta, a gente acaba vendo, né, as negativações aí em função de rescisões e pessoas que acabam não... o relacionamento acaba não tão bom assim, né? O casamento é bom, mas o divórcio depois é um pouquinho complicado. Você, na sua visão, você acha que o time de operação da imobiliária, por exemplo, vocês que estão aqui hoje, né, pode fazer um trabalho de comunicação com o locatário que está lá cumprindo a vez do prévio de 30 dias, ou até um período antes disso, para haver uma conscientização do bom uso, ou nesses 30 dias já ir adiantando alguma coisa para que o processo de rescisão e quando for a vistoria de saída seja mais leve, mais confortável? Você acha que isso é indicado, o Imobiliária fazer? Sim, é indicado. Inclusive, vários clientes que a gente atende trabalham dessa forma. O que acontece é que o locatário ele assinou no momento feliz, que ele estava entrando no imóvel, era só alegria. Ele não leu o contrato, ele não contestou a vistoria. E na saída, daí ele procura achar no Google, no Gemini, seja lá onde for, a saída para que ele não pague nada. Então, o que hoje vários clientes fazem? Eles mandam uma orientação, eles orientam ao cliente a olhar o seu contrato, lembram de cláusulas, de obrigações que ele tem que cumprir, como documentação, como a questão de pintura, quando cabe a situação. E com isso, quando a gente está com o cliente efetivamente no imóvel, isso se torna muito mais leve. O cliente ele já está preparado, não é o vistoriador querendo impor uma condição para ele, é uma questão contratual. Isso se torna mais leve. Hoje nós temos um padrão, todos os nossos vistoriadores atendem esse padrão, nós andamos com crachá, uniformizados. Olá, eu sou da vistoria da imobiliária tal, somos terceirizados, porque muitas vezes o cliente não teve uma vida feliz naquele imóvel, por questões pessoais ou por questões, às vezes, de um suporte da imobiliária, e eles visualizam o vistoriador como imobiliário. Então, muitas vezes, eles se tornam até agressivos. Então, hoje, esse papel de você tentar amenizar essa situação torna tudo mais tranquilo, tudo mais claro, né? Quando tem uma programação, tudo que é programado acaba ficando mais fácil, né, gente? Vou aproveitar e mandar uma pergunta aqui para você. A gente sabe que nas operações imobiliárias, algumas empresas elas optam por ter o vistoriador próprio, né, por motivos internos e o processo da própria imobiliária, e outras optam pela terceirização aí da vistoria. Eu sei que você tem uma empresa de vistoria, mas você já foi vistoriador de imobiliária. Então, assim, eu quero ver você e o Bruno a respeito disso, né? O que você... Vamos começar com o Bruno primeiro, antes de você. O que você acha que é melhor como segurador aí, seguro fiança? Ter um vistoriador próprio da imobiliária ou uma empresa terceirizada? Polêmico, hein? Polêmico, é isso. Polêmico. Fiquei até com medo de fazer, gente, mas acho que é importante, né? Mas vamos lá. Essa é a minha opinião como profissional, como consultor, atendendo a imobiliária. Eu sempre dou preferência para que a vistoria seja terceirizada. Já vou passar a palavra daqui a pouquinho para o Douglas, que vai ter um viés jurídico disso, mas para o seguro em si, a imobiliária acaba não sendo uma vistoria terceirizada, ela não, acaba não sendo parte do processo da vistoria. E nada melhor que você terceirizar
para uma empresa que seja profissional ou para um profissional autônomo, que seja, mas que seja um especialista que tenha conhecimento da área. Perfeito. O mesmo vale por questão de seguro, por exemplo. Certo. O ideal, no caso do seguro imobiliário, é a empresa procurar um consultor, uma corretora de seguros, Isso. que seja especialista, que é alguém que domina, que vai saber orientar a imobiliária, como proceder com seguro, Perfeito. para garantir, com sinistro. Então, por isso eu costumo recomendar a terceirização. Trabalho profissionalizado. Deixa eu só colocar uma adenda aqui, que a gente está faltam poucos minutos. Então a gente vai ter que dar uma acelerada aqui, porque eu sei que tem várias questões ainda. Né? Mas essa questão de a imobiliária focar, assim com qualquer negócio, né? A gente deve focar no nosso core business, né? E fazer aquilo que a gente tem no nosso negócio como fundamentalmente principal, né? Mas o Douglas, eu tenho uma pergunta mais específica, mas aproveitar aqui para o Leonardo e para o Bruno. Bruno, primeiro, já que você está aí falando. No mercado existem muitas promessas de garantia. Como que o gestor que está nos ouvindo, os gestores imobiliários, o pessoal que está aí contratando, né, as garantias locatícias, pode diferenciar uma garantia com lastro real de uma que pode deixá-lo na mão no momento da rescisão? Isso pode acontecer, né? Pode ser traduzindo isso, porque tem um concorrente nosso aqui na plateia, de garantidores também. A gente não sabe diferenciar uma garantidora de uma seguradora. E não entenda que eu estou falando mal de nenhuma empresa, nenhum produto. Mas as seguradoras hoje têm o lastro, como você bem disse, e precisam seguir regras de um órgão que regulamenta, que é a SUSERA. O que é o lastro? Explica, acho que. Lastro é dinheiro na Ter dinheiro. coisa. Lastro é dinheiro na conta, né? Então, por exemplo, quando você pega lá Porto Seguro e vai olhar, Porto Seguro tem mais, na época que atendia eles, mais de 10 milhões em dívidas. Só que o patrimônio era múltiplas vezes isso. Traduzir miúdos, então, é ter bala na agulha, é isso, né? Tem que ter balada? Vai lá, Bruno. Isso, e para criar-se um produto, definir um produto, tem que seguir as regras. Então, a seguradora não pode trabalhar em revelia. Ela não pode amanhã depois mudar as regras e olha, não cubro mais cobertura de pintura. Não vou pagar mais aluguel porque a gente atrasou 15 dias. Não dá para mudar a regra no jogo enquanto ele está sendo jogado. Exato, porque existe uma regulamentação para isso. Perfeito. Algo previamente regulamentado. E existe também, que é muito importante, a figura do corretor de seguros. E o papel do corretor de seguros é defender o interesse da imobiliária. Ajudar com que a imobiliária receba isso da seguradora. Perfeito. Então essa é a principal diferença assim, entre garantidor e seguradora. Douglas, agora é com você. Pessoal, alguma pergunta a respeito disso? Lá, vamos nessa. Vamos aqui dar uma prioridade à nossa plateia. Só um pouquinho que vai chegar o microfone até você, eu acho. Tava com... Tá aqui e depois lá. Pode A questão é assim, sobre a questão da pintura, aí, que eu sei que vocês já passaram. Pode. Mas assim, a gente tem uma colega aí que tá nas mídias, fazendo Instagram e publicidade, aí falando que mesmo não existe base legal para cobrar pintura nova, porque a pintura nova tem desgaste de uso. Então, assim, poxa, eu falo pro meu proprietário, a gente vende isso, ó, vamos pintar para você ter a garantia da seguradora e tal. Aí, de repente, aparece a pessoa lá falando com a autoridade que o inquilino pode não pagar. Aí o inquilino vem com esse vídeo pra gente, falando, olha, a fulana tá falando ali. Como é que eu faço numa situação dessa? Quem responde? Doutor Douglas? Posso responder? Pense o seguinte, ó. A lei é muito clara, fala que o desgaste natural não gera direito à cobrança, beleza? Se você alugar o imóvel, deixar ele fechado por 30 meses e for entregar a chave para a imobiliária não vai poder cobrar uma pintura nova. Porque esse imóvel ficou fechado por 30 meses. Agora, se você for lá, morar no imóvel, abre a porta, fecha a porta, abre a porta, fecha a porta, pisa, encosta o pé na parede, encosta, prega um prego na parede, coloca uma foto na parede. Esse imóvel, ele vai se deteriorar por mau uso. Então, a diferença jurídica de uso e mau uso é o que faz com que a gente fale tranquilamente que você pode sim cobrar pintura nova, porque é impossível que a pessoa more dentro da casa, né, e que ela não ocupe. Então, eu tive uma situação na qual um dos quartos nunca foi ocupado, né, e aí a pessoa falou assim, olha, aqui nunca foi ocupado. E aí a imobiliária pegou, foi lá, avaliou e falou assim, poxa, de fato aqui nunca foi ocupado e ela acabou isentando, mas acho que é uma questão de critério, né? Agora, esses influencers até me dá um pouco de receio de ficar na internet fazendo vídeo, porque a gente até fui fazer vídeo para tentar esclarecer isso,
Porque a pessoa ganha lá um monte de clientes e depois a gente ganha um monte de dinheiro nas costas dele. Por quê? Eles vão perder todos os processos. Essa pessoa, inclusive, eu já ganhei o processo todo, eu já ganhei. Então, assim, não tem a menor fundamento, porque você mora no imóvel, você vai usar ele, então vai ter um mau uso, né? É diferente, por exemplo, você pega lá o piso do quarto. As pessoas não têm uma grande circulação no piso do quarto. Poxa, então ele estava lá com um piso praticamente novo e aquele piso está usado. A seguradora vai indenizar se ele trocar? Provavelmente se a imobiliária tiver uma vistoria falando que teve uma alteração, ela vai indenizar. Só que aí eu abro um delta de uso e mau uso. Eu pisar no piso é normal. Agora, eu pôr o pé na parede, pôr a mão na parede, deteriorar a parede, Quebrar não o é normal. piso. Entendeu? Mas para o Perfeito. Dr. Vamos para a Douglas, próxima pergunta. Pode falar. mas para o Dr. Douglas ganhar, precisa de uma vistoria adequada, que faça o registro, Exato. que justifique, porque senão, infelizmente, vai ser... Tudo Falta que de precisa ser defendido, né? A gente vai colocar esse aqui na internet, daí você mostra esse anteriormente. Vamos comprar. O dia que eu for com uma palestra dela, eu vou falar. Isso. Que é absurdo. Eu acho que precisa ser discutido de forma jurídica ou não, para receber seguro ou não, precisa ter documentação. E a documentação, nesse caso, é a vistoria, né, Leonardo? Mas vamos à pergunta aqui, a próxima. Pode falar. Boa tarde. Eu gostaria de perguntar, uma pergunta na verdade que engloba desde o Bruno, que o Bruno é nosso conhecido lá do imobiliário, e também a parte da vistoria e a parte jurídica. Seria, no caso, a parte dos proprietários que exigem limpeza de caixa de gordura, de calha e caixas d'água que às vezes nós não temos nem acesso. Pode ter uma situação que ainda bem que terminou de boa vizinhança, mas que a caixa de gordura tampa era debaixo das pedras, que a gente não tinha acesso, porque não passou, e eles exigem isso no final da vistoria, né? Termina, acaba, tudo bem certinho, só que exigem limpezas que no começo nem ele nos prestou conta. Então, a minha pergunta é a questão da parte jurídica. É possível que a imobiliária solicite um comprovante de pagamento para o proprietário, do mesmo modo que ele exige o comprovante de pagamento para justificar a saída que foi feito realmente aquele serviço, deixando a gente de calçado por uma questão de orçamento de um seguro de fiança, para a questão de justificativa de valores que foram gastos, e a vistoria, no caso, quando não tem acesso, aonde que o vistoriador está amparado, que não teve acesso a determinados pontos que o proprietário exige a limpeza no final da vistoria? Começa aqui, vamos começar com o historiador. Leonardo, o que você me diz disso? Bom, para uma vistoria, ela é um registro visual, não é uma perícia, né? Para que a gente consiga testar todos os elementos, como telhado, calha. Mas se de alguma forma a gente conseguir ter acesso, a gente vai fazer o registro, ok. Mas tudo que está oculto, o vistoriador, se não tiver informação, não vai realmente fazer nenhum tipo de registro. Então já recebemos orientações de vários clientes falando: o imóvel é novo, foi feito reforma, foi colocado essa madeira, essa pintura, esse acabamento, a gente coloca dentro da vistoria e muitas vezes até com uma comprovação de um terceiro, por exemplo, que limpou a caixa d'água. A gente registra a caixa d'água, limpa, nota fiscal, tudo dentro do documento. Fora isso, é muito difícil até para a gente estar argumentando como a gente teria acesso a alguma coisa que precisaria de um suporte técnico, um elemento, uma escada para subir no telhado. Né? Doutor Douglas. Por exemplo, assim, a caixa de gordura é um tema que é bem legal, né? Qual que é o prazo e a vazão da caixa de gordura para uma família de 3 pessoas que são veganas ou que só comem churrasco? É impossível você determinar qual o tempo que você precisar limpar a caixa de gordura. Na minha primeira casa com triturador, a cada 6 meses eu tinha que fazer manutenção, né? No imóvel que eu, inclusive, aluguei para meus amigos aqui, tem uma caixa de gordura. O ouro sempre vai ser o locador, tá, da caixa de gordura. E a seguradora, salvo, né, se eu estiver muito errado, eu estou sempre errado, mas a seguradora também não indeniza. Então, caixa de gordura sempre será um deslocador. O que é importante você pensar é que tudo aquilo que você entrega vistoriado e com manutenção em dia, tem que ter manutenção em dia. Por exemplo, o ar-condicionado. Se o ar-condicionado tem o selinho lá da data que foi feita a vistoria,
a manutenção, você pode exigir do inquilino essa manutenção. Por exemplo, hoje está na moda você entregar um imóvel com colchão, sofá, tapete. Se você fizer uma higienização disso para entregar o imóvel para o inquilino e constar inclusive na vistoria, você pode exigir ao final que isso seja entregue também nos conformes, né? Mas, por exemplo, a caixa d'água, e até fazendo uma propaganda aqui, a própria seguradora limpa a caixa d'água das pessoas hoje, né, Bruno? Bruno. Eu ia comentar sobre isso. Não só a caixa d'água, mas agora tem mesa de sofá. Dá pra você integrar o sofá. Isso. Olha só. Mesa de caixa d'água. E o mesmo vale que vocês estão colocando, ele vale para aquecedor de passagem, essas coisas também tem é o mesmo critério do ar-condicionado e tudo mais. É isso, Bruno? Eu quero que o Bruno fale com o professor Douglas, né? Não sei quem vai responder melhor sobre isso. Sobre o aquecedor, tem uma questão que para mim é muito sensível, que envolve tanto a questão do seguro fiança quanto o seguro incêndio. Se você, dono de imobiliário, e o nosso amigo historiador, faz lá uma vistoria e consta na vistoria que faz 2 anos, por exemplo, que foi feita a última manutenção no gás de passagem, que tem lá um prazo de 6 meses, e aquele imóvel explodir, não haverá cobertura da seguradora. Porque a primeira coisa que a seguradora vai fazer vai ser o quê? Olhar da onde veio, então o bombeiro vai lá, vai ver aonde que pegou fogo. Ah, pegou fogo no gás de passagem. Por quê? Ah, porque está sem manutenção há 2 anos. O ônus vai ser do locador, e aí esse é um dos poucos casos que eu entendo que poderia haver uma solidariedade da imobiliária. Porque o expert na locação é imobiliário, não é o locador. Porque muitas vezes a pessoa vai lá, ganha um pouquinho de dinheiro e vai alugar aquele que era o único imóvel dele. Então ele não tem expertise nenhuma em locação. Entende? Então ele contrata a imobiliária olha e fala, beleza, me passa o primeiro aluguel mais os 10%, e o gás? O gás se dando, depois segura a cobra. Muitíssimo cuidado. Eu quero perguntar para o Bruno, e eu acredito que essa é a gente fala aqui, né, de muito problema, né? A impressão que a gente está discutindo aqui muito problema, mas na verdade tudo isso é para que esses problemas não aconteçam. Então o seguro fiança está aí para que não haja problema, para que ele não precise ser acionado, na verdade, né? Então, assim, o jurídico está aí também, mas a ideia é não precisar acionar o jurídico. O vistoriador está aqui justamente para garantir que tudo isso flua de uma maneira correta e o Bruno tenha pouco trabalho em acionar seguro. É por aí, Bruno? É por aí. Não existe garantia perfeita. Seguro fiança não é perfeito, título de capitalização é perfeito, calção não é perfeito. Calção eu acho que é pior que todos. Fiador não é perfeito, mas sabendo trabalhar na garantia, a gente consegue minimizar problemas numa rescisão. Consegue ter uma rescisão mais tranquila. Eu vou fechando aqui a nossa parte. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, aqui também. Vamos lá. Vamos ver se o microfone está chegando. Ou você fala bem alto, gente. Não, é que a gente faz essa questão da finalização do contrato com o objetivo de retornar o imóvel à sua situação original. Minha pergunta é com relação ao proprietário. Qual é a nossa responsabilidade perante o proprietário? Se está vinculado 100% da vistoria inicial, tem situações, digamos, ocultas que podem ocorrer? Como que vocês veem essa forma? Como que o seguro procede? A gente cobra do inquilino para, teoricamente, devolver ao proprietário, né? Então, qual é esse parâmetro? Porque, no meu entendimento, tem que ser o mesmo, né? Bruno, pode ser. Responde. Doutor Lucas? Qual a responsabilidade frente ao proprietário? Porque a gente está cobrando só do inquilino para devolver ao proprietário, é isso, né? Então, como é que fica essa situação? Se diz em relação à imobiliária poder ter alguma responsabilidade perante ao invés do inquilino ter que pagar uma coisa, a própria imobiliária tem que pagar isso? Porque a gente recebe esse imóvel do proprietário e vai devolvê-lo nas mesmas condições, da mesma maneira que nós locamos e queremos ele de volta nas mesmas condições. E aí minha pergunta é, a gente está falando dessa inicialização de contrato para não ter problema com o inquilino,
Eu estou perguntando para vocês comentarem a inicialização do contrato para a gente não ter problema com o proprietário também. Então, sabe que eu já vi? É excelente a pergunta. A própria imobiliária, com a procuração, assinar o laudo de vistoria de entrada e aí, na saída, o locador discordar da vistoria de entrada. Então, porque a imobiliária, quando ela termina aquele contrato de administração, ela faz uma rescisão da administração e fala assim, ó, aqui o imóvel, então, eu recebi desse jeito e eu estou te devolvendo desse jeito. E aí o locador nunca teve acesso à vistoria inicial. É um problema gravíssimo e ele não tem solução. Aí o Leonardo tem algo para complementar, né, Leonardo? Isso. Meu projeto é trabalhado há muitos anos com rescisão, então fiz muitas entregas, devoluções para os proprietários. E o que eu vejo é essa mudança de vistoria, mudança de vistoriador, ela gera bastante ruído, porque cada vistoriador, cada empresa tem o seu padrão, tem a sua maneira de escrever. Então, se de alguma maneira lá atrás a descrição não ficou clara, cada vistoria ela vai mudando o seu padrão e você perde a referência em que momento houve qualquer falha. Então é bastante importante. Fica quase como um microfone, um telefone sem fio. Sim, então é importante escolher bem os seus parceiros e manter uma relação de longa data. Só assim para você também ficar resguardado de que se houve alguma falha você possa cobrar. De repente uma empresa, já passaram 3 empresas, você vai voltar naquela empresa que você já fez rescisão há 5 anos e discutir alguma coisa. Às vezes nem está mais, aí você fica com problema. Voltamos aos processos e à padronização das coisas, né? A boa descrição. Aí só finalizando, aí assim, a solução é o quê? Quando você recebe essa vistoria inicial, você passa para o locador para que ele tenha acesso a ela, tá? Então não tem solução se você lá, 2, 3 anos atrás, não mandou para ele e ele não deu ok, né? Então é importante que você tenha esse ok dele. Acabou o nosso tempo, gente. Posso ouvir uma Podemos fazer uma última questão, uma rodadinha de 1 minuto cada um aqui só, tá, gente? Vamos tentar 1 minuto aqui para a gente tentar finalizar. E depois o pessoal vai estar à disposição. Eu acho que vocês podem perguntar tudo para eles depois. Infelizmente a gente vai seguir ele com o cronograma. Mas eu queria perguntar para o Bruno. Começa lá, Bruno. Qual é o maior erro que faz uma imobiliária perder dinheiro na rescisão hoje? Eu diria que não tem um maior erro específico. É aquilo que a gente falou muito aqui hoje, né? É não seguir o processo. Não seguir o processo. Não seguir o processo e a imobiliária vai acabar assumindo a responsabilidade daquilo que não seria a responsabilidade dela. Vai acabar pagando algo que não precisamos. Exato, exato. Porque se esse segurador não indenizar o sinistro, por exemplo, quem vai ter um prejuízo vai ser a imobiliária. Muitas vezes ela vai ter que repassar isso à propriedade. Douglas, o que você acha que é o maior erro hoje? Você classifica um só. Que faz com que a imobiliária perda dinheiro, né? Então, eu acho que sim, os meus clientes não têm esse problema, tá? Mas os que não são meus clientes, que é o seguinte. Aí tá fazendo gastar não vale, não, gente. Você pegar, não, e acontece muito. Porque a imobiliária tem lá o prestador de confiança dela, né? Isso ela não deixa claro que com o prestador de confiança dela, ela assume o ônus perante o locador de que tenha qualquer problema. E isso tem um valor muito grande, porque se eu contrato uma empresa X top, fantástica, para fazer uma pintura, mas no dia o prestador estava com um problema, tal, não fez adequadamente o serviço, o locatário vai continuar responsável por refazer aquele trabalho até que seja entregue de acordo. E se você consegue lá, a imobiliária consegue passar para o locatário, olha, a gente tem o nosso serviço aqui, ele é um preço competitivo e você está livre, cara, você pagou aqui, assinou a rescisão, tchau, é isso. Eu acho que essa é a principal. Leonardo, você agora com a palavra para finalizar, qual é o maior erro que faz uma imobiliária perder dinheiro na rescisão hoje? Pensando na rescisão, é às vezes o medo de investir no melhor parceiro. Buscar basicamente preço, sem olhar ali critérios, sem fazer comparações, sem buscar referências. Hoje a gente vê muitos players vindo aí, essa uberização, por exemplo, da vistoria, que joga preços muito baixos, e depois isso vai refletir lá na rescisão, vai ter que acionar o marketing para responder depois no Google, vai ter que acionar a seguradora. E aí o barato fica caro. É mais ou menos isso, resumindo, né? Bom, pessoal. Ficou claro, então, que segurança de locação é um tripé, certo? O lado técnico do Leonardo, o respaldo jurídico aí do Dr. Douglas, né? Enfim, do seu departamento jurídico.
E, claro, a solidez financeira da Maximiza, com o Bruno aqui, né, e com toda a equipe da Maximiza. Como eu digo na Base Tag, marketing atrai, mas é a segurança que retém, tá? Então é importante que a gente tenha isso muito claro. Não tem marketing que salva depois de um trabalho mal feito, tá, gente? Muito obrigada pelo convite, Maximiza. Obrigado pela mediação aí. Obrigado aos meus convidados. Pois não, doutor Douglas? Pessoal, só um recadinho. Eu fiz um e-book, só que eu tinha acabado de colocar o QR Code. Então, quem me mandar um oi lá no Instagram, eu vou mandar um e-book assim de A a Z na locação. Pronto. Com base dos últimos 2 anos aí de palestra. Tá aí o e-book, chamar o doutor Douglas. Gente, obrigado Bruno, obrigado Douglas, obrigado Leonardo, da Lisa, obrigado a todos vocês, obrigado Maximiza, e a gente fica feliz em estar com vocês, parabéns por estarem presentes aqui nesse Tá, vídeo. deixa eu ver uma bomba aí. Bomba! Ó, então o próximo palestrante tá lá no fundo, Opa! sobre esse tema que a gente estava falando. Vou querer que ele fale pra gente aqui, antes de iniciar o tema dele, se quando encerra a alocação na entrega das chaves. Opa! Pode cobrar reparos após entrega das chaves, não pode. Como é que é isso? A gente fez uma live, falou sobre isso, gerou muito ruído. A gente veio falar antes de iniciar a palestra dele. É mesmo? Vamos chamar ele aqui? Ele pode vir aqui? Ou ele vai ficar de lá? Ele vai ser o próximo palestrante. Ele vai ser o próximo palestrante, gente. Eu conheci o Cieiro no evento de Ponta Grossa e realmente eu virei fã. Né? Eu acompanho, eu vejo, eu sigo e realmente a cada palestra que a gente assiste é um aprendizado, né? E vale muito a pena. E fiquem por aí, porque tem muita coisa boa, não sei o que tem iPhone, sei lá o que mais, mas parece que alguém já tá aí querendo ganhar iPhone, né? Quem quer um iPhone aí? Pessoal, muito obrigado, viu? Vamos à continuação da nossa luta. Muito obrigado. Essa liga aí. Bem-vindo. Se não faz, hein? Não.